No programa Música e Papo Sério, nós iremos falar sobre o tema O Futuro da Indústria, Emprego e Renda no Brasil. Todos nós sabemos que o Brasil, ano após ano, vem sofrendo com a desindustrialização no nosso país. Nós tivemos, no início da década de 80, aí a indústria, né, dentro do PIB, era mais de 27% do PIB do nosso país. E hoje, meados de 2020, nós temos a indústria com 11,3% de participação no PIB. Obviamente, nós em Sorocaba, seguindo o que vem acontecendo no nosso país, temos sofrido e muito com essas consequências da diminuição do PIB da indústria e a falta de uma política de industrialização no nosso país. A falta de incentivo, inclusive, na indústria de manufatura aqui em todo o nosso país. Inclusive, Sorocaba é grande prova disto, que nós perdemos empresas importantes, tanto na área de energias renováveis, tivemos a Texis, tivemos a Oben, e também de bens e capitais, com Jaraguá, Balma, Bardella, que sofreram consequências terríveis, não somente contra a questão da desindustrialização, mas também por conta da Lava Jato, que foi todo um processo político orquestrado para tirar esse protagonismo que o Brasil vinha exercendo, principalmente com as empresas do ramo de bens e capitais, né? As grandes construtoras que vinham desenvolvendo grandes produções, grandes investimentos, tanto no Brasil como fora do nosso país. E nós aqui especificamente em Sorocaba, chegamos a ter 46 mil metalúrgicos em 2012, 2013. Hoje nós estamos próximo de 37 mil. Por mais que o sindicato venha fazendo ações para a recuperação da indústria aqui na nossa região, mesmo assim a gente sofreu perdas grandes perdas aqui dentro desse processo de desindustrialização. E hoje nós temos como convidado aqui um grande companheiro, Fausto, aí podemos dizer que está à frente do Diese, há muito tempo, há 25 anos à frente do Diese, né, Fausto? Vem contribuindo com o movimento sindical nessa questão da indústria aqui no nosso país, e eu gostaria de perguntar para o Fausto. Fausto, quais são os impactos dessa desindustrialização hoje no nosso país? Primeiro, agradecer o convite aqui, né, estar aqui conversando com vocês, conversando com o pessoal aí de Sorocaba. Bem, eu não estou há 25 anos à frente, não. À frente do Diese eu estou só há 2. Na verdade, esse ano e meio aí da pandemia, na verdade, né? Mas eu estou, sim, há 25 anos no Diese, né? Junto em diversas categorias, em vários trabalhos. Mas, bem, Leandro, nós temos vários problemas quando a gente pensa em indústria no Brasil, né? O primeiro problema é que a gente vem num processo de perda de capacidade da produção, já num longo processo. Na verdade, desde a abertura dos anos 90, de certo modo, a gente vem perdendo densidade da indústria, ou seja, nós temos um processo, como você mesmo lembrou, nós chegamos aí um pouco acima de 27, passando de 28 em alguns anos, de participação no PIB, e agora vem num processo de queda aí sucessiva. Tivemos algumas mudanças, alguns respiros ao longo do governo Lula, principalmente, um pouco no governo Dilma, mas a nossa trajetória de importância da indústria vem se reduzindo de maneira bastante preocupante, né? E agora, então, isso, de certo modo, escancarou. As causas disso são bastante grandes, né, na verdade. Você tem, primeiro que acho que não há uma priorização da indústria enquanto política de desenvolvimento no nosso país. Há vamos que vamos, né? A ideia dos anos 90 era a melhor política industrial era não ter política industrial nenhuma. Isso, de certo modo, bagunçou muito a visão que a gente tem de pensar o nosso desenvolvimento. Isso é o que temos hoje, na verdade, é a mesma coisa, né? Você não tem nenhum tipo de política, não tem nenhum tipo de incentivo e etc. Ao contrário disso, no governo Lula e Dilma, a gente teve aí um conjunto de políticas industriais que foram implementadas, né? Passando da PITS, Brasil Maior, enfim, a gente teve pelo menos 3 grandes discussões sobre a indústria. Mas mesmo nesses momentos, de alguma forma, pode-se dizer que o Brasil nunca olhou, de fato, para a indústria desde o final dos anos 70, mais ou menos. O Brasil não tem uma política clara
do ponto de vista do Estado brasileiro privilegiar a indústria, né? E porque isso não passa simplesmente só pela política industrial em si, mas pela relação que a política econômica tem com a política industrial. Durante muito tempo a gente teve uma taxa de juros muito alta no Brasil, e por outro lado uma taxa de câmbio também que enfraquecia a competitividade. Ao mesmo tempo você não tinha, você não tem, né? Você até construiu várias possibilidades, mas tudo isso foi desmontado depois do golpe. É você criar uma relação direta entre os núcleos de pensamento, os centros de pesquisa e o mundo real, industrial. Então, acho que isso também é bastante importante. E, por fim, Leandro, nós temos um grande problema, que esse transcende a questão do Estado, que são os nossos próprios empresários. O Brasil tem uma dificuldade muito grande do ponto de vista da formação e da ideologia dos nossos empresários, né? Eu diria que a gente, daqueles chamados, a chamada burguesia tradicional, o empresariado tradicional, que a gente viu no Brasil ao longo dos anos 60, 70 e 80, é uma geração que não existe mais, né? E claramente hoje o empresariado ele opera sobre duas matrizes. De um lado você tem as grandes multinacionais, que é o interesse dela com o Brasil, é um interesse meramente comercial, ou seja, não tem compromisso nenhum com o país. Veja o que aconteceu com a Ford recentemente, ou com a própria OGI, que a gente está assistindo lá em Taubaté, né? Ou do outro lado, a gente tem um empresário que, na verdade, ele está buscando a maximização dos lucros dele. Se a maximização dos lucros, se o aumento do lucro dele vier por conta de importação, ele vai importar, né? Ele não tem esse compromisso com a produção nacional necessariamente. Então, quando você olha esses dois mapas, você vai vendo que, de alguma forma, o Estado brasileiro não ter política também é um reflexo da própria forma como um conjunto de empresariados que foram formados a partir da visão liberal dos anos 90 também desconstruiu uma inteligência da indústria no Brasil. Então, quando a gente olha tudo isso, é algo que complica muito, né, a gente tentar entender o que está acontecendo. E agora, mais preocupante até do que mais PIB ou menos PIB industrial, nos preocupa muito o perfil da indústria no Brasil. O perfil da indústria no Brasil é um perfil muito vinculado a produtos de baixa tecnologia. Então, a maior parte da nossa pauta de produção, e principalmente da nossa pauta de exportação, está vinculada a baixa tecnologia. E, em compensação, a gente importa muito produto de alta tecnologia. Ou seja, as médias tecnologias e altas tecnologias nós importamos, e nós exportamos a baixa e a média baixa tecnologia. Então é só para a gente entender um pouquinho. Nós estamos, do ponto de vista industrial, nós estamos da metade para baixo disso. Nós não estamos no núcleo dos países que estão desenvolvendo novos produtos, estão desenvolvendo outras possibilidades e estão enquadrados aí na quarta revolução industrial. Nós estamos ainda no período anterior, muito vinculado a uma produção quase que aos bens muito essenciais, o que também nos coloca uma grande desvantagem quando a gente pensa em indústria aí, em comparação com o resto do mundo. Perfeito, Fausto. Eu acabei esquecendo de mencionar aqui que, além de todos esses fatores que nós estamos dizendo referente da perda da participação do PIB na indústria aqui no nosso país, tem a questão da indústria 4.0, que acredito eu que vem complicar um pouco mais todo esse cenário que nós já discutimos, né? Eu lembro que no governo Lula, tanto que o Inovar Alto, o Inovar Peça, que inclusive foi dado sequência no governo Dilma, que nós tínhamos aqui minimamente uma política de investimento em tecnologia aqui no nosso país. Parte desses investimentos era revertido para tecnologias, e hoje nós não temos mais. Até o governo Temer tentou ainda esboçar alguma coisa referente ao Rota 2030, mas não saiu do papel, né? E hoje nós temos dentro do nosso país um governo que não tem preocupação alguma referente à indústria, né? Eu vejo muita questão do agronegócio, isso, referente à indústria mesmo, muito pouco debate referente a essa questão. Agora, com base nos números setoriais, Fausto, qual o seu diagnóstico para a indústria aqui no Brasil? Bem, então, eu acho que esse é um bom debate, e toda vez que a gente fala, né, economistas gostam muito de fazer previsões, né, mas é meio parecido ali com... previsão é muito parecido com o que a gente tem ali da mãe de Ná, né, vamos lembrar que previsão, a chance de errar é sempre muito grande. É muito difícil você jogar o para frente, uma vez que a gente não sabe, por exemplo, o que vai acontecer ano que vem, né? Ano que vem está aí,
muita coisa pode acontecer naquela eleição. Do mesmo jeito que se eu fizesse essa conversa com você em 2015, eu teria uma avaliação muito diferente do que a gente tem hoje, porque a conjuntura influencia muito. Agora, as grandes tendências, eu acho que isso sim a gente pode falar um pouco, é que no caso do Brasil, nós estamos naquele conjunto de países intermediários. Nós não somos a ponta do desenvolvimento industrial, mas nós não somos um país desindustrializado. O Brasil cumpriu a sua etapa de industrialização, né? Ou seja, ele passou lá pela primeira e pela segunda revolução industrial, implementou uma indústria de infraestrutura importante. O Brasil tem siderúrgica, o Brasil tem empresas de energia, o Brasil tem os setores base, né, de certo modo, estão aqui implementados. O Brasil é um país bastante grande, então ele tem um mercado consumidor importante para os produtos industriais e, de alguma forma, a importação de bens industriais atrapalha muito a nossa balança comercial. Então, assim, qualquer governo, independente da linha que ele tenha, ele precisa sempre olhar com bastante cuidado para a pauta de importação e exportação, porque isso define, inclusive, as grandes crises que o Brasil passou na nossa história. Então, a indústria do Brasil, a gente não pode dizer que a indústria do Brasil vai acabar. Não é isso. Não é que ela vai acabar. O problema é que ela vai se desatualizando e ela vai diminuindo a sua importância no cenário internacional e ela vai cada vez mais se restringindo a uma indústria de bem local. O que a gente chama de indústria de bem local? Nós estamos falando assim, indústria no Brasil, para você ter uma ideia, Leandro, ela existe mesmo quando o Brasil tinha trabalho escravo. Né? A gente importava para os brancos, importava para a elite brasileira na época ali do Império as grandes roupas, os tecidos, as coisas bonitas lá que vinham da Europa, mas tinha uma pequena indústria têxtil, por exemplo, que produzia saca para café, que produzia roupa para escravo. Essa indústria que produz para o pobre, ela sempre, de certo modo, continuou e vai continuar existindo no Brasil. Nosso problema é como é que a gente transcende isso. Como é que a gente sai dessa indústria que está limitada a esse mundo tecnológico bastante pequeno e avança para disputar ali os primeiros lugares ali do ponto de vista da inovação, do ponto de vista da condição de construção de novos produtos, e que eu acho que isso o Brasil está muito aquém. Ele está muito aquém porque o Brasil investe mal em educação, historicamente, investe pouco, né, e o pouco que investe ainda com muita dificuldade, ainda com muito problema, e o Brasil não investe quase nada em ciência e tecnologia. E P&D, né, pesquisa e tecnologia. Todo esse investimento de pesquisa e tecnologia, além de tudo, ele está ancorado nas universidades e ancorado na Petrobras. E as duas estão em desconstrução. As universidades estão sob ataque, a Petrobras está sendo fatiada e vendida aos pedaços. Quando a gente olha para esse cenário, é um cenário muito ruim, porque nós estamos caminhando aí, entrando rapidamente na chamada quarta revolução industrial. O Brasil não consolidou sequer a terceira revolução industrial, ou seja, a gente vai ficando cada vez mais distante dos países centrais. E aí a gente vai vivendo o que a gente está vivendo hoje. Quer dizer, cada vez mais você vê o agronegócio crescendo, esse grupo vinculado ao agronegócio cada vez com mais poder econômico e mais poder político, e o mundo empresarial, industrial, cada vez menor, com cada vez menos poder econômico e poder político. Isso não leva a lugar bom, porque lá no final, inevitavelmente, o que a gente vai voltando aos poucos é o famoso modelo de plantation lá, né? As grandes propriedades exportadoras de monocultura, né? É o caso da soja, é o caso do açúcar, é o caso, enfim, para a gente olhar um pouco o dilema que o Brasil vive hoje. O Brasil vai se transformando aos poucos num país que a referência vai sendo as commodities. Então, nós estamos falando aí das commodities agrárias, né, as grandes plantações de um lado, os minérios e a questão energética. Isso vai virando o que é o Brasil do futuro. E nesse Brasil do futuro que está sendo construído por este governo, por exemplo, a indústria não faz parte. A indústria que vai fazer parte é uma indústria muito local, para produtos locais, muito específicos, que não tem capacidade de competir com o mundo. E uma pauta de importação bastante grande para uma elite, viu, Leandro? Porque, por exemplo, vamos pegar o que aconteceu com a Ford. A Ford é um exemplo interessante para a gente pensar. A Ford está deixando de
produzir automóveis populares. Vamos lembrar que o Ka era um carro importante, estava ali entre os 10 carros mais vendidos no Brasil durante um bom tempo, e simplesmente ela aboliu toda essa produção aqui nacional e começou a importar carros da Ford. Qual o segmento que a Ford está trazendo para o Brasil? Ela está trazendo o segmento dos carros de luxo, os carros de alto valor. A gente está ouvindo falar muito a história dos Mustang que estão chegando agora. Que só a primeira encomenda dela equivaleria quase que um ano de produção de carro, só de encomenda que ela já tem para esse Mustang. Por quê? Porque é um produto para os chamados 30% no Brasil. Quem são esses 30%? São os 30% que vão continuar consumindo vis-à-vis uma estrutura econômica que vai cada vez mais concentrando renda e cada vez mais vai tirando o trabalhador médio do mercado produtivo, do mercado consumidor. Então, aquela ideia do carro popular, que foi uma coisa bastante importante no Brasil, especialmente nos últimos governos Lula e Dilma, que apontava para a gente ter, por exemplo, 6 milhões de produção de automóveis no Brasil, está desmontada. E a Ford claramente viu isso. E ela está optando para aquilo que está sendo indicado. Ela vai vender carro para rico, né? E com uma taxa de retorno bastante grande nesse nicho de mercado. Isso é algo que nos preocupa muito. Nos preocupa muito porque você, com 30%, uma produção para 30% do Brasil, e você não consegue, de fato, alavancar uma indústria, alavancar uma produção nacional que tenha capacidade de competir e investir internacionalmente. E aí sim, ao mesmo tempo, funcionar como uma alavanca para também mudar a nossa condição econômica do conjunto da população. Vamos lembrar que é na indústria que a gente tem os mais altos salários, é na indústria que a gente tem o maior número de trabalhadores formalizados, é na indústria que a gente tem participação de lucro e resultado, que tem os maiores sindicatos. Quando a gente olha para esse cenário, o nosso futuro não aparece ser muito bom. Mas como a gente sempre diz, né, o futuro é algo para ser construído, não é muito algo para ser previsto. Perfeito, Fausto. Fausto, pegando um gancho na sua fala, aqui em Sorocaba, para você ter ideia, foi a Manchester Paulista, né? Questão das grandes indústrias de tecidos, né? E que por conta de uma política que existia naquele período, nós deixamos, aos poucos, de ter essa importância. E não foi somente em Sorocaba, foi no país inteiro, né? Hoje, todos os tecidos, as roupas que nós importamos, que nós temos hoje no nosso país, são tudo importadas, principalmente da China, né? Que investe fortemente na questão industrial, não somente a nível global, certo? Eu lembrando agora aqui, Fausto, numa das conversas que nós tivemos, acho que em 2012, quando eu estava na Confederação Nacional dos Metalúrgicos, que você chegou para mim num seminário que nós estávamos juntos e falou assim: Leandro, se prepare que Sorocaba será hoje, sem sombra de dúvidas, uma das grandes regiões em investimentos da indústria, né? Nós estávamos naquele momento aproximadamente com 30 mil metalúrgicos. Você nos dizia: se prepare que vão chegar próximo de 60 mil metalúrgicos por conta de toda a política industrial que existia no governo Lula e Dilma, né? Acredito, se eu não me engano, nós estávamos com as previsões de 2 milhões e meio de veículos, 2 milhões e 800 veículos, né, produzidos no ano, e que nós chegaríamos próximo, porque o Brasil tem capacidade para 6 milhões de veículos, segundo a indústria automobilística, certo? Então, nós estávamos nos preparando para isso, mas, infelizmente, por conta de descasos de outros governos, tanto Temer quanto o governo Bolsonaro, essa política deixou de existir no nosso país e, consequentemente, nós temos sido impactados. Tanto é que nós chegamos a ter, em 2014, como eu disse, 45 mil pós-trabalhos, e hoje nós estamos com 37 mil. 37 mil, diga-se de passagem, por conta dos acordos que nós fizemos e das construções de investimentos que nós trouxemos aqui para Sorocaba, tanto com Toyota, tanto com o Grupo Prisma, que trouxeram esses empregos para cá. Agora é o seguinte, Fausto, diante desse cenário que nós estamos vivenciando, com o atual governo, tem alguma previsão de recuperação da indústria, de retomada da indústria para o nosso país? O governo que nós temos hoje, Bolsonaro? Não, não tem. Aí é muito menos, né? Nesse momento, ao contrário. Nesse momento que a gente vai assistir, Leandro, é um processo bastante acelerado de perda do papel da indústria no Brasil. Vamos olhar e vamos lembrar o que aconteceu no começo da pandemia. No começo da pandemia, a gente não tinha sequer máscara, ou seja, o que é um absurdo, né? Se você olhar o que é máscara, né? Máscara é uma indústria relativamente simples, né? Basicamente é polímero ali que você está colocando, alguns tipos diferentes de tecido, e está colocando 2 grampos e um elástico.
E a gente era incapaz de produzir máscara. A gente tem que pensar nisso, né? Ou seja, olha o limite que nós chegamos. Diga. A Petrobras desenvolvendo tecnologias para fazer perfurações em altas profundidades e hoje nós não temos indústria para fazer máscara, produzir máscara. Lamentável, né? Desculpa. Não, e a gente viu a mesma coisa com os respiradores, ou seja, a gente assistiu ali uns dilemas. A gente assistiu uma indústria que é basicamente ancorada no agronegócio, significa você ter 2 fábricas de vacina estatais no Brasil, basicamente isso só, e ter mais de 30 fábricas de vacina de bovinos. Isso é a nossa realidade, a realidade do agronegócio, né? O tal do agro é pop, é isso que nós estamos falando. Você tem muito mais preocupação com os boi que estão no pasto do que com as pessoas e os cidadãos brasileiros. Acho que isso é importante para a gente entender como é que a indústria ela foi se deteriorando. O Brasil tinha uma indústria farmacêutica bastante importante que não existe mais. Ela foi quase toda desmontada e ela foi quase toda internacionalizada. O Brasil tinha uma indústria petrolífera, uma indústria química vinculada ao mercado de petróleo muito forte. Ela também está tendo toda varrida, e a última grande empresa aí é o caso da Braskem, um braço do grupo Odebrecht, que junto com a Lava Jato está indo para o saco, né? Está sendo vendida, e sabemos, praticamente Odebrecht e Petrobras, e ela está sendo desmontada, é a maior produtora de nafta da América Latina. Então, assim, só para a gente pensar um pouquinho em como os elos da cadeia estão sendo desconstruídos, elos bastante importantes, e que de alguma forma nós vamos pagar muito caro por isso. Ou seja, pensando no governo Bolsonaro, é muito difícil a gente imaginar que alguma coisa vai se alterar. Até porque eu sempre gosto de dizer que as pessoas que nos ouvem não precisam acreditar muito na gente, né? A história mostra o que a gente está falando um pouco, então só olhe, né? Preste atenção. O que está acontecendo agora? Nós estamos voltando para um ciclo de commodities. A taxa de câmbio no Brasil só não caiu mais porque o Bolsonaro é essa figura complexa, né, e que transforma a nossa economia nessa bagunça que ninguém sabe para onde vai, mas o câmbio chegou a quase R$6 por conta dessa estabilidade toda, dessa confusão, mas conforme as coisas vão equilibrando, ele vai voltando para o seu patamar menor, ele já está lá em 5,20, e a tendência é de cair mais, porque conforme vai chegando commodities de um lado, o preço do dólar vai caindo. Quanto mais cai o dólar, mais difícil a gente competir com as importações. Na outra ponta, quanto mais a gente vende no mercado de commodities, mais a inflação sobe. Toda vez que a inflação sobe, o que acontece com os juros? Os juros sobem também. E aí, câmbio valorizado e juros altos é um ingrediente para liquidar as nossas indústrias que estão com muita dificuldade no Brasil inteiro. Então, assim, e aí você desmonta o BNDES, que era o único banco de fomento que a gente tinha do setor industrial. Você está desmontando os grandes fundos. Os fundos setoriais estão todos sendo desmontados. Ou seja, o que vai sobrar, de fato, de apoio à indústria? Quase nada. Né? E, de alguma forma, isso vai ter um preço bastante alto. O que nos assusta muito, e isso são coisas que a gente tem que fazer essas perguntas o tempo todo, eu acho que a gente está aqui, inclusive, para fazer perguntas. É muito difícil de compreender como é que o empresariado ainda apoia tanto esse governo. Né? E por que ele apoia tanto esse governo? É certamente uma visão muito mais ideológica, é uma visão limitada, porque na cabeça desse empresariado, o que eles mais querem é reduzir os direitos dos trabalhadores e rebaixar salário. Para isso o Bolsonaro é bom. Né? Só que trabalhador com menos dinheiro no bolso compra menos. E se ele comprar menos, o empresário vai vender menos e a fábrica vai produzir menos ainda. Esse equilíbrio aí, essa ilusão que o empresariado tem com o governo Bolsonaro e principalmente com o Guedes, de certo modo não vai se confirmar. E não está se confirmando, porque as empresas estão literalmente quebrando. Eu sou aqui do ABC, é só andar pelo ABC e ver a quantidade de galpões fechados que a gente tem hoje. Então acho que isso é uma coisa que o para frente vai mostrar para a gente. Que de alguma forma a gente precisa olhar. Então, eu acho que nós estamos num daqueles momentos em que o brasileiro e o Brasil vai precisar escolher alguns caminhos. Continuar no caminho que está, vai caminhar para onde vamos. Ou seja, para esse problema bastante grande. Alterar o caminho, a gente pode realinhar para o desenvolvimento brasileiro no desenvolvimento global. Vamos lembrar, o Brasil pode entrar numa nova onda muito interessante do ponto de vista de desenvolvimento, mas não pode ser do jeito que está colocado, porque aí o lugar não vai ser um bom lugar que vamos chegar, eu diria. Perfeito. Fausto, você me remete, na sua fala,
algumas lembranças, alguns debates que nós realizamos aqui em Sorocaba. Em 2014, os meados de 2013 a 2014, nós tivemos pleno emprego em Sorocaba. Nós chegamos aqui, a taxa de desemprego em torno de 4,5%. Ou seja, o trabalhador fazia aquela rotatividade inversa que a gente sempre dizia, né? Que é o empregador que fazia. Não, o empregado estava fazendo essa rotatividade porque tinha condições de escolher o emprego a qual ele queria, né? A qual ele gostaria de ter naquele momento. Porque realmente existia uma política muito forte. E você, mencionando aí, se a gente for analisar em termos naturais que o Brasil proporciona a nível de mundo, tanto na questão tecnológica, quanto a questões de meio ambiente, aqui nós temos a questão da energia eólica, aqui nós temos a questão do combustível renovável, né? do etanol, por exemplo, que é somente o Brasil que detém esse tipo de conhecimento. Nós temos muito a contribuir com as questões de desenvolvimento a nível tecnológico no mundo. Né? O Brasil, ele proporciona isso para a indústria. O problema realmente é a falta de uma política industrial que venda essas experiências, ou seja, todo esse desenvolvimento que foi realizado ao longo desses últimos anos. Agora, sim, nós temos vivenciado aqui no estado de São Paulo, Fausto, uma desindustrialização, um fechamento de empresas que tem buscado em outras regiões, principalmente Norte, Nordeste e até mesmo o Sul, né, buscado investimento nessas regiões e que automaticamente vem gerando aqui desemprego na nossa região. Ou seja, São Paulo já hoje não é mais o foco de investimento no nosso país. Até que ponto o governo do estado e o governo federal pode intervir ou pode mudar esse cenário de desindustrialização e de desemprego na nossa região? Então, Leandro, aí nós temos duas condições muito diferentes, né? É muito diferente você comparar o governo federal com o governo estadual. O governo federal tem ferramentas muito potentes para fazer uma política industrial, né? Desde a política econômica geral, que eu acho que é algo bastante importante, como a gente estava falando, câmbio, juros, a própria política de extensão e industrial, uma série de coisas que dá para ser operada. Tem banco público ainda, vamos lembrar que o governo federal ainda tem 2 grandes bancos públicos e um grande banco de desenvolvimento, quer dizer, você tem um espaço bastante importante. Já o Estado, ao longo aí dos projetos aí ligados ao PSDB, né, ao partido que está no governo há muito tempo aqui em São Paulo, essas estruturas foram sendo desmontadas, né? Vamos lembrar que o Banespa foi privatizado, virou Santander, está na mão dos espanhóis, a nossa Caixa não existe mais, a nossa Caixa também foi comprada pelo Banco do Brasil, uma parte, enfim, ou seja, as ferramentas que o Estado tem hoje para operar a política industrial são bastante limitadas. Tanto é que, se você olhar bem, o máximo que ele consegue operar é ali um incentivo fiscal aqui, um incentivo fiscal ali, lá por meio do ICMS ou por algum outro tipo de mecanismo, mas não passa muito disso. É que São Paulo é um grande centro industrial, é um polo consumidor importante, então ele naturalmente atrai empresas para cá. Eu acho que isso é algo para a gente assistir com mais atenção. Agora, eu acho, Leandro, que aí nós vamos assistir um movimento muito complexo, e vocês já devem estar sentindo isso em Sorocaba. Os empregos industriais já começaram a aumentar na região de Sorocaba, no período recente, aí nesse miolo aí do final da pandemia, que nunca acaba, né? Final no sentido de isolamento, mas a morte continua cada vez acelerando mais. Mas por que eu estou chamando a atenção disso? Porque nós estamos vivendo agora, Leandro, o oposto, talvez, do que nós vivemos também no governo Lula. Porque no governo Lula e Dilma, você tinha claramente uma política de desenvolvimento do Nordeste brasileiro, e você tinha uma política do desenvolvimento do Centro-Sul brasileiro, aí pegando a região do Centro-Oeste, principalmente. Então, muitas empresas também saíram do centro, do Sudeste, em direção ao Nordeste, no meio desta política de desenvolvimento regional, que tinha muito a Petrobras como uma referência, a criação de outros polos industriais. Vamos lembrar ali, né, o que é a ida da Fiat para Goiânia, lá em Pernambuco, toda a construção dos portos ali, a alteração ali do investimento da Petrobras na construção ali das grandes refinarias, na construção não, mas enfim, na ampliação das grandes refinarias. E você tinha um movimento de ida para o Nordeste que também estava descentralizando a indústria. Então a gente viveu aqui em São Paulo
que eu acho que a gente tem que tomar sempre bastante cuidado, né, porque a gente confundia um processo de reorganização territorial da indústria com um processo de desindustrialização, são coisas diferentes. Uma coisa é sair uma fábrica de Sorocaba e ela está indo para o Ceará. Não necessariamente isso é ruim, isso depende da tua estratégia. Outra coisa é a fábrica que está saindo de Sorocaba e está indo para a China. É outra coisa. Então a gente tem que olhar um pouco esse cenário como um todo. Então, o que nós estamos assistindo hoje? Nós estamos assistindo as duas coisas. Nós estamos assistindo um conjunto de empresas fechando, o Nordeste vai deixando de ser referência de investimento, então o Nordeste é pior do que o interior de São Paulo, o Nordeste está degringolando do ponto de vista da sua produção industrial, as empresas do Nordeste estão fechando literalmente, e o Nordeste vai voltando para o padrão anterior que ele tinha, basicamente vinculado em agropecuária e serviço, e um aumento enorme da pobreza. Isso tem a ver com a desmontagem de todas as políticas que, de alguma forma, estavam operando dentro do Nordeste, em especial pela questão da Petrobras e os bancos de fomento. E aí é bem provável que a gente comece a assistir um outro movimento, que é muitas dessas indústrias que foram para o Nordeste começam a vir para o Sudeste. E eles vão aportar em Sorocaba, provavelmente. Sorocaba é um polo industrial importante. A pergunta que a gente tem que se fazer para essas empresas que vão chegar em Sorocaba, ou que já estão chegando, ou que vão chegar nos próximos meses, é se elas vão ser empresas de fábrica ou elas vão ser intermediárias de importação, que é algo que a gente está vendo, por exemplo, aqui no ABC Paulista. Aqui no ABC Paulista tem empresas abrindo? Tem empresas abrindo. São empresas industriais? Não são empresas industriais. Elas começam a ser interpostos de importação. Elas têm uma quantidade muito pequena de trabalhadores, os trabalhadores basicamente se limitam à manutenção e garantia dos produtos que chegam importados, bota lá um carimbo e vende, reencaixa, as famosas maquiladoras começam a operar. Isso é uma coisa importante, porque uma fábrica que de repente tinha 2.000 trabalhadores para produzir determinado produto, ela passa a ter 200, 300 trabalhadores para fazer essa ponte entre o que vem de fora, importado, e que chega no mercado consumidor. E é isso que está apontando cada vez mais para a gente. Quer dizer, uma indústria que vai perdendo capacidade de inovar, ela vai virando um apêndice das grandes produções globais, seja Estados Unidos, seja China, seja Japão, seja Índia, e a gente está vendo agora a quantidade enorme de produtos chegando do Vietnã, chegando da Finlândia, das Filipinas, Tailândia, ou seja, tudo isso vai remodelando um pouco o nosso mercado. Só para lembrar, uma empresa chinesa grande, importante aí, que é a AliExpress, já acabou de anunciar que você vai comprar um produto chinês e ele vai chegar em 15 dias na sua casa. Olha que tem muita empresa aqui no Brasil que você comprar hoje não chega em 15 dias na sua casa. Então é só para a gente entender um pouco como é que esse deslocamento está acontecendo. Então a gente pode até assistir no Sudeste, na região de São Paulo, até um ressurgimento da indústria, mas um esvaziamento nacional. Eu acho que é algo que a gente vai ter que assistir aí nos próximos anos. Essa questão que você fala, Fausto, de que tipo de indústria nós queremos, que aquele grande debate nós fizemos, acho que em 2012, 2013, sobre a questão das importações. Tinha, acho que a Sherry do Brasil hoje, que estava fazendo aquele debate de investimento no Brasil, mas se era CKD ou se realmente iria desenvolver uma fábrica onde teria todo o processo produtivo dela, que aí você gera vários empregos na cadeia produtiva, porque os técnicos dizem que cada emprego que você proporciona uma montadora é de 5 a 7 indiretos. Aí tem um coloca 5, outro coloca 7, Fausto? Mas, ou seja, você acaba gerando emprego na cadeia produtiva. E nós temos visto isso aqui, inclusive, na Toyota, em Sorocaba, E com a questão de meramente apertadores de parafuso, que já vem tudo pronto, você só aperta o parafuso, você não gera investimentos e você não gera emprego no nosso país, certo? Eu acredito que seja um pouco disso da sua fala. Agora, sim, Fausto, mediante todo esse cenário, tem como a gente reverter o atual quadro da indústria? A indústria no Brasil ainda tem futuro? Tem, Leandro, tem futuro, porque o Brasil é um país muito grande. O Brasil é um país de mais de 200 milhões de habitantes, é um país que tem indústria, então acho que não é desprezível, tem mão de obra qualificada para trabalhar na indústria, tem uma inteligência que opera por dentro da indústria brasileira há muito tempo, tem engenharia, agora precisa ter direcionamento, precisa ter indução, precisa ter política pública, precisa ter muitas coisas que nós não temos. Ou que se tínhamos, estamos desmontando.
é possível sim você realinhar a indústria brasileira para o caminho que a gente está assistindo fora no mundo. Agora, não é uma discussão simples. Não é uma discussão simples. Nesse governo, essa discussão nem existe. E no eventual governo que possa ser diferente desse a partir de 2023, nós vamos ter que encarar esse debate com muita perseverança e com muita tranquilidade. Acho que nós precisamos alterar, inclusive, visões, sabe, Leandro, que a gente tem. O Brasil gosta muito de multinacional. Nada contra as multinacionais, elas são importantes. Elas ajudaram a trazer tecnologia, elas trazem empregos, elas estão dentro da cadeia, tem uma série de coisas importantes com relação a elas, mas elas não são as empresas que vão construir o nosso futuro. A gente gosta de trabalhar com grandes empresas, de grandes empresários que, na verdade, depois vão, quando a crise chega, muda até a sede da empresa e leva a empresa para fora do país. A gente viu isso recentemente com várias empresas aqui no nosso país. Eu acho que a gente precisa olhar um pouco para o pequeno, sabe, Leandro? A gente precisa olhar para a pequena empresa, para aquele trabalhador que estava lá na Toyota, que perdeu o emprego, e abriu uma oficina lá no fundo da casa dele, e que aquela oficina pode ser o germe de uma empresa maior que um dia vai se consolidar. Ou seja, um olhar para a pequena indústria, ele é fundamental. Algo que no Brasil não tem. Os financiamentos só são para quem tem dinheiro, os impostos incidem sempre mais sobre os pequenos do que sobre os grandes, porque os grandes têm grandes escritórios de contabilidade para driblar aí a política tributária, ou seja, a gente precisa ter um olhar, e nós mesmos, né, até o próprio sindicato, se a gente olhar bem, a maior parte dos sindicatos representa os trabalhadores das grandes empresas, né, e até os trabalhadores das pequenas empresas muitas vezes ficam ali meio perdidos na própria representação. Esse olhar para a pequena empresa pode ser uma das nossas grandes saídas da indústria brasileira, porque eu insisto, uma pequena empresa vai continuar existindo, a gente ainda vai precisar de sapato, vai precisar de roupa, vai precisar de peça de reposição, vai precisar de um monte de coisas que essas pequenas empresas podem e devem produzir. E dependendo de como a gente apoiar as pequenas e médias empresas, a gente vai consolidando um grupo empresarial que vai começando a olhar para o Brasil. Porque o grande empresário, ele não tem compromisso, não tem muito compromisso com o país, não. A multinacional tem compromisso com a matriz e olhe lá. Até porque agora elas são globais, são SAs, elas estão preocupadas só com o resultado dela. O grande empresário brasileiro, ele está mais com o pé no setor financeiro do que no mundo produtivo real. E também ele também não tem muito apego ao país, não. Ele vai para onde tiver mais dinheiro para ele. Agora, o pequeno empresário, a pequena empresa, ela é muito agente aqui, cara. Se não tiver emprego, estamos na roça, não é isso? A pequena empresa, o pequeno empresário, quando o negócio dele quebra, ele também está na roça. Então, você tem um apego a essa terra nesse grupo de pessoas. Muito pequenos empresários, na verdade, são antigos trabalhadores que pegaram lá o seu FGTS, a sua rescisão e construíram ali alguma coisa para produzir. Essa percepção eu acho que é importante para nós. Aí você falou assim, pô, Leandro, mas Fausto, você está pensando aí muito, né? Muito assim, né? Meio utópico, né? Vamos ficar falando aí com pequena empresa e não sei o quê, quando na verdade a discussão é Petrobras, a discussão as grandes montadoras. Eu falo, sabe, Leandro, isso não é um pensamento meu, não. Olha o que aconteceu na China. Isso é um pensamento da forma como os chineses organizaram a sua indústria. Eles olharam para o mercado interno, olharam para as empresas pequenas que produziam para dentro do seu mercado, naquele mercado gigantesco, consolidavam essas empresas, uma quantidade enorme de pequenas empresas, e aí sim, a partir delas, o governo vai consolidando e surge uma Chery, por exemplo. Vamos lembrar que quando a gente fala assim, a quantidade de montadoras que tem na China hoje é maior do que todas as montadoras que existem no mundo. Todas elas são grandes montadoras chinesas? Não. Os chineses vão consolidando essas empresas que vão surgindo e vai se transformando numa grande empresa. Entenda, não é uma grande empresa que o Estado construiu e colocou para operar. Não, é um conjunto grande de pequenas empresas que estão operando em todas as regiões e vão se consolidando e vai surgindo por fusão, por organização com a participação do Estado, uma grande empresa chinesa. Esse foi o modelo chinês. Então, a gente precisa olhar com mais cuidado para os nossos empresários pequenos que estão dispostos a arriscar, que estão dispostos, e tem que incentivar.
E é na pequena empresa, é na pequena indústria que está a maior quantidade de emprego, porque ela também está numa tecnologia anterior e vai gerar mais emprego. Né? É na pequena empresa que a gente vai ver a cópia de tecnologia. E parece uma coisa feia, né? A gente vai copiar a tecnologia, mas os japoneses fizeram isso, os coreanos fizeram isso, os chineses fizeram isso. Né? E essa cópia, né? Esse produto ainda que não está tão bom quanto o produto alemão, vai aprendendo. Quem falava que o carro chinês há 15, 20 anos atrás era muito ruim, olha só como está o carro chinês hoje. O carro japonês nos anos 60 era um terror. Olha o que é o carro japonês, olha o que é um Toyota hoje. Isso é importante para a gente entender, sabe? Olhar para a consolidação empresarial passa por olhar pela pequena e média empresa. Maravilha, Fausto. Ou seja, os desafios para nós são enormes, né? Principalmente para o movimento sindical, que tem que se readequar, inclusive, né? Nós estamos dizendo aqui debatendo indústria 4.0, e recentemente, inclusive, um debate com o Walter Santos, né? Que vem, hoje é o secretário nacional, o secretário-geral da Industrial, né? Que debate muito essa questão do mundo do trabalho no mundo, diz assim, ou seja, ok, nós estamos discutindo indústria 4.0 e o movimento sindical. O movimento sindical ainda está discutindo o sindicato 1.0. Então, nós precisamos realmente nos aprofundar, nos aprimorar referente a esse tema, porque é o que tem para hoje e é o que nós vamos ter realmente que nos aperfeiçoarmos, nós teremos que nos aprimorar para fazer esse debate de que indústria que nós queremos, do que nós queremos quanto sociedade para a nossa população, para o nosso país, né? Fausto, meu querido, é sempre uma satisfação gigantesca, enorme conversar com você. Saiba, né, de hoje, que eu tenho um apreço, um carinho muito grande pela sua pessoa, desde 2012 aí que a gente vem debatendo nas instâncias, tanto nas campanhas salariais da federação, quanto nas propostas na Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Você esteve aí dentro da questão do Plano Brasil Maior, do Inovar Alto. A peça é um grande conhecedor de todo esse debate da indústria no nosso país. Então, para nós é um privilégio gigantesco tê-lo aqui conosco, né, nesse debate aqui, né, nessa discussão, nessa conversa que nós tivemos no dia de hoje. E, assim, o Fausto, para quem não sabe, é meu professor hoje, acadêmico, né? Tenho o privilégio de tê-lo como meu professor, a qual aprendo muito. E, assim, gostaria de agradecer novamente a sua presença aqui no dia de hoje. Eu tenho certeza absoluta que contribuiu e muito aqui para o entendimento do que é a indústria hoje no nosso país, qual o impacto da indústria hoje dentro do nosso PIB, dentro do desenvolvimento, dentro do crescimento do nosso país, e o quanto ela é essencial. Até porque, Fausto, o movimento sindical nos proporcionou a conhecer algumas culturas, né? Principalmente na Europa. Nós tivemos recentemente na China, discutindo indústria 4.0, tivemos recentemente no Japão, com a Toyota, debatendo investimento para Sorocaba, e nós temos conhecimento do quanto é importante o papel da indústria para o desenvolvimento do país, né? É um dos carros-chefes econômicos de um grande país. Não existe país desenvolvido sem indústria forte. Então, e acima de tudo, agora com esses grandes desafios que nós temos pela frente, que é a indústria 4.0, eu tenho certeza absoluta que as pessoas que irão nos assistir, né, que estão nos assistindo, terão um pouquinho mais de conhecimento e saber do quanto é importante nós fazermos o debate da indústria, de cobrar uma política industrial no nosso país, para que a gente possa realmente retomar esse protagonismo, né? E, acima de tudo, a importância do que a indústria exerce, não somente no município, mas para todo o nosso país. Então, em nome do Metal, gostaria de agradecer aqui a sua participação e saiba que o sindicato está sempre de portas abertas, porque o conhecimento que você tem realmente é muito grande e que nós, sempre que pudermos, extrair um pouco desse conhecimento, nós estaremos aí convocando você aqui para poder nos ajudar nesse tema tão importante, ok? Ô, Leandro, eu que agradeço a possibilidade de estar conversando aqui com vocês. E só para lembrar, né, uma boa parte desse conhecimento eu tenho com vocês, né? A gente aprende com vocês, né? Aprende na luta, aprende dentro das fábricas, aprende conversando sobre as políticas que o movimento sindical tá se colocando. Eu acho que esse é a nossa lógica de entender, inclusive, o conhecimento.
O conhecimento não é de uma pessoa, o conhecimento não é de uma organização, o conhecimento ele é uma grande troca, né, que a gente vai aprendendo e a gente vai, de certo modo, nessa troca construindo o novo. Eu estou só insistindo nisso porque esses espaços que a gente tem, por exemplo, de agora, são espaços importantes, né, são espaços para a gente poder dialogar, pensar, trocar, construir o novo, em regiões tão importantes. Sorocaba é uma região bastante importante para a discussão industrial e eu acredito que vocês precisam ocupar, inclusive, esse papel. Vocês precisam ser protagonistas do debate do que vai ser a indústria do futuro. Eu acho o ABC importante, o ABC tem um papel fundamental, ele é o símbolo da industrialização do Brasil, mas Sorocaba é, de certo modo, hoje, um dos espaços da discussão da nova indústria no Brasil. Nós precisamos que Sorocaba ocupe o seu espaço, porque ela ocupar o seu espaço vai significar que a gente está com um olhar também um pouco diferente, que precisa ser trazido nesse debate agora. Em especial na construção de um projeto do que vai ser esse Brasil do século XXI. Nós precisamos trazer essa discussão, e eu tenho certeza que um espaço que tem tanta experiência e que tem um assentamento ali, muito nas experiências ali na Ásia, que é o caso de vocês, são referências significativas. Vamos lembrar que boa parte da nossa experiência aqui, né, da Grande São Paulo, está assentada nas empresas europeias. Só que o futuro não está no modelo europeu, o futuro está no modelo asiático. Precisamos entendê-lo, né? E vocês estão com isso aí nas portas de vocês estão lidando com isso cotidianamente. Então, se eu posso te dar um conselho, viu, Leandro? Me permita um conselho aqui nesse espaço, ocupe espaço nos debates. Vocês precisam trazer a realidade de vocês, porque a realidade de vocês vai ajudar o Brasil a ser um país melhor. Maravilha. Conselho aceito, viu, Fausto? E diga-se de passagem, nós nem debatemos, né? Nós não aprofundamos a questão da reforma trabalhista, né? O quanto isso impactou para nós, porque o tempo é curto. Mas, assim, nós temos aqui um acordo pioneiro que foi construído com a Toyota, né? De salvaguarda, que inclusive depois se tornou aí um exemplo de acordo para a nossa federação e para o país, quanto ao combate à reforma trabalhista, né? Então, realmente, nós temos dado grandes exemplos aqui de como enfrentar os malefícios que o governo, tanto Temer quanto Bolsonaro, tem produzido para a categoria metalúrgica, para a classe trabalhadora, e mesmo assim nós temos combatido isso e, ao mesmo tempo, dialogado com as empresas, trazendo investimento, trazendo emprego, geração de postos de trabalho para a nossa região, que é de fundamental importância. Então, realmente, acho que o sindicato adquiriu essa responsabilidade, essa maturidade de conseguir confrontar o que é ruim, e ao mesmo tempo trazer o que é de bom aqui para a nossa categoria, que é o respeito, que é o diálogo que a gente tem construído com as grandes multinacionais, mas também com o pequeno e médio empresário aqui da nossa região. Então, obrigado novamente aqui pela presença, conselho aceito, tá? E vamos procurar cada vez mais evoluir dentro desse tema, que é de fundamental importância, que é a indústria do nosso país. Grande abraço, Fausto. Um abraço, Leandro. Tamo junto.